Olá Brasil, olá você aí de casa, eu estou nos melhores dias da minha vida e a gente está indo para uma cidade muito longe agora. Tô com esse bonde aqui, cadê? Pedro, tá ali também? Bom, faz tempo que eu não apareço aqui, né? E muita coisa aconteceu nesse meio tempo, mas vou voltar agora. Estamos em 2025. Cadê o Boer? Pronto, agora sim, estamos aqui, ó, Vitor Boer aí, ó, chegamos. Agora, bom, tá todo mundo aqui no carro. A gente tá indo agora pro show, pra gravação. Vai ser a primeira gravação que a gente vai fazer fora da cidade de São Paulo, né? Bom, fora da metrópole, pelo menos, né? Porque teve show que a gente já fez já, que era fora do centro da cidade. Gravação da Band, sim. E aí, você tá animado? Bastante. Tá bastante mesmo? Você vai lutar com quem? Vou lutar com o Christopher, fiquei sabendo disso aí. E é a primeira vez que você vai lutar contra ele? Acho que é. Um contra um? Já lutou de dupla contra ele já? Coelho Braia? Acho que não, não sei, acho que não. Não? Então vai ser a primeira vez que ele vai lutar contra o Christopher, é isso aí. Quanto tempo até lá? 1h42. 1h42. Então agora é 1h07 e tá pra 2h49. Já almoçou? Não almoçou? Alguém almoçou aqui? Eu almocei. Pedro, você almoçou? Eu comi. Comeu o quê? Comeu o quê? O que você comeu, Pedro? Eu comi... Você tá sem gravar. Almoço. Eu comi ovo. Ah não, pode sair, mano. Ovo. Você comeu um lanche e pão de queijo? Você não almoçou. No café da manhã? Não, tipo, agora não sei. Tá bom. O que a gente fala vai sair esse Vira a bundinha pra mim, viu? Vira a bundinha pra mim. Começa agora, BWF na estrada 42.0. Galera, o estádio do Corinthians aqui na Marginal é estádio isso aqui? Isso aqui, esse aqui não é. É o quê? É o CT, né? Mas quando acontece o Memphis Depay? Não vira estádio não? Bom, ó, acontecendo aqui agora, aqui ao vivo. Os caras estão resolvendo uma confusão ali, ó. Aconteceu uma treta agora ali, ó. Aconteceu uma coisa inimaginável. Pediu pra colocar gasolina comum, colocou aditivada ali, e é isso. O Boer ficou bem bravo, tá? Ficou bravo, ficou O bravo. Boer ficou bem E agora tem incomodado. menos gasolina do que... E vocês que não conhecem o Boer não é uma pessoa de se irritar muito. Quem não conhece o Boer não se irrita muito não. Então, olha lá, coitado, tá com a mulher pra trás lá. Bom, é isso, né? Os meninos saíram ali pra ajudar ele ali, né? Foram ajudar ele lá, né? Foram. Foram ajudar ele lá. É isso aí, vai sair de São Paulo aí, vai. Os merda ficam acontecendo. Então, Pitbull, se você tivesse que sair na porrada por causa do Peter Boer no meio da estrada, você sairia? Assim, não tem a mínima. Assim, e juntando a galera aqui do carro, você acha que a gente dava um atraso na vida dos outros? Não, vamos lá. Sem gorila, não, como que é? Um gorila contra nós! Contra nós, que rapaziada. Eu já falei que o meu maior medo é quando eu for precisar brigar de verdade, eu bater de mentira. Esse é o maior medo que eu tenho. Você é louco, Por isso eu nunca entrei em briga. Eu sempre evito entrar em briga pra passar vergonha, né, mano? Pra não desmerecer a luta nacional, né, mano? É sacanagem. I found a way, I found a way. I always thought that we too crazy, but I found a way, I found a way. If you open up your mind, it's gonna take some time to realize. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí.
pra te ver sorrir. Eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Chama os moleque, eu tô chamado, convocado, eu tô conectado, eu tô provado, vem chegando aquele que não foi chamado. E só me chama, chama fogo na bagana, vagabundo chama achando que é engana. A gente chama o bacana, bacana chama grana, grana chama fama, fama chama parte no hotel Copacabana, mente insana, luzes flash, flechada na sua cara. E foram te chamar pra te botar numa furada, que mancada, mas não faça enxame, talvez nem chame. Hey yo, there goes little sister. Listening to you, twisted transistor. 1.000 milhão de anos depois. E essa piscina aí? Vai ficar assim. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. Oh. O senhor quer o quê? Pô, o senhor quer o quê? Não, depois eu ponho. Bom. Já lutou já? Teste já, eu Já lutou? Já. Por que você não tá suado? Já faz um tempinho também, né? Faz umas 3 lutas. Ah, tá marcado aqui, ó. Tem limão na cara? Tá marcado aqui e tem limão aqui, né? Tem limão aqui? Não. Na barba não tem não, mas tinha. No nariz aqui tem limão. Ah, sempre vai ter. Ó, Você ganhou? vai bater até indígena. É terra indígena. Parabéns, Maru. Depois eu inverso. Valeu, tamo Parabéns junto. pela Valeu. vitória. Valeu, obrigado. Você lutou com quem, mano? Com Fúria, né? Você ganhou? Quem ganhou? Vale do classificação do Dessa. Boa, boa luta. O que foi? Bom, como eu ia dizendo, tem muita gente que pergunta como é que foi que eu fiz pra começar a lutar. E eu acho que eu achei que fosse uma boa ideia eu contar isso aqui. Mas, bom, eu assisto luta livre desde criança. Quando eu era criança, passava Gigantes do Ringue na TV Gazeta. E, bom, acho que foi um dia zapeando, sabe? Acho que é um tipo de coisa que hoje em dia não acontece muito. Você ficar trocando de canal. Foi o que aconteceu comigo. Acho que eu era criança, você ficava trocando de canal num domingo, né? E aí, bom, meu pai em casa, a gente vê na TV ali, até que começou a passar uma luta assim diferente. E eu me interessei, acho que eu sempre me interessei por luta desde criança. E aí eu fui lá e comecei a assistir e tal. Meu pai deixou lá, deixou assistir e tal. Só que em determinado momento só parou de passar na TV. Não sei exatamente por qual motivo, mas só realmente retiraram da grade. Muitos anos depois, começou a passar a WWE no SBT. E aí eu vi as chamadas, né, de que a partir de tal dia vai começar luta livre na TV. E eu, nossa, luta livre, eu quero assistir. Eu lembro que até tinha uns primos assim que tipo, que assistia tipo assim, isso é de mentira, não sei o quê. E mano, pra mim tanto faz. Tinha uns caras lá que tava com máscara lá, tinha uns caras que tava pulando, que subia lá no ringue lá e aí? Queria dizer que é muito difícil o Marrom me decepcionar dentro do ringue, graças a Deus. Senão já tinha matado ele na pancada. Obrigado. Então não decepcionei hoje, então. Não decepcionei hoje.
E aí, pô, pra mim tanto faz. Eu vi uns caras pulando lá, saltando de cima do ringue. Acho que é o tipo de coisa que eu sempre me interessei, sabe? Eu via os caras mais atléticos, que voavam mais, assim. Tipo, por exemplo, Jeff Hardy, assim. Era muito fã dele. Rey Mysterio, tipo, achava muito foda. Eu vi, assim, as chamadas na TV. Eu falei, mano, não tem como não gostar disso. E aí tinha os primos lá que ficavam, tipo assim, mas é de mentira, aquelas lutas de mentira. Bom, eu acompanhei no SBT até que parou de passar. Aí eu lembro que em determinado momento eu ganhei um MP4 da minha madrinha, dos meus padrinhos, né, na verdade. Inclusive, um beijo pros meus padrinhos. E eu tava numa ânsia, assim, de tipo assim, pô, como é que eu coloco vídeo no MP4? Eu quero colocar vídeo no MP4. E os vídeos que eu colocava no MP4 era WWE, era tipo luta, né? Então eu colocava lá, lembro que tinha uma que eu assistia sempre, que era Triple H contra Shawn Michaels no SummerSlam. Eu colocava nesse MP4 e aí, tipo, tinha uns outros primos lá que, tipo, ele quer ver vídeo no MP4 pra eu ter que colocar aquelas lutas lá. Então a luta livre sempre esteve muito presente na minha vida. Bom, eu sou bem nerdão também. Como vocês podem ver, eu tenho várias tatuagens aqui de animes e coisas de cultura geek e cultura japonesa. Então eu lembro de alguns outros primos sempre me levarem pra Anime Friends e pra esses eventos de anime. E eu gostava muito, era tipo a melhor época do ano pra mim, era quando tinha Anime Friends pra ir. E nessa época eu lembro que uma vez que a gente foi, tinha lá já o ringue da BWF. Então a BWF ela começava a fazer esses eventos de anime. E pô, pra mim era tipo assim, melhor hora do evento de anime era quando tinha luta, sabe? Então eu comecei a acompanhar por lá. Eu lembro de ver a luta livre também na virada cultural. Então eu lembro de ir com outros amigos de época de escola, assim. Ia na virada cultural e, pô, eu quero ir lá no ringue. E eu ficava assistindo lá as lutas lá no ringue da virada cultural. Então, em determinado momento eu tinha vontade de, pô, queria praticar a luta livre, sabe? Acho que todo mundo que assiste, né, fica imaginando, tipo, pô, como é que seria eu se eu fosse lutador? Como é que eu faria isso? Como é que seria eu lutando, sabe? E aí vai jogar os jogos lá da WWE, SmackDown vs Raw, faz seu próprio personagem, imagina como é que é sua entrada, como é que é sua música. Então tudo isso fez parte da minha vida até o momento que eu sempre pensava, falei, pô, vou começar a treinar na BWF, mas algo que foi acontecer só muito tarde. Eu lembro que quando eu tinha assim 17, 18 anos, eu tava muito numas de ter banda de rock, né? Até porque eu gosto muito de rock aqui, tô com minha jaquetinha aqui com meus pets, gosto muito de rock. E eu tinha muito esse pensamento, pô, vou ter uma banda de rock com meus amigos de escola. E a gente fez uma banda de rock com os amigos da escola. Então eu paguei, tipo assim, 1 ano de aula de canto que eu fazia pra poder ter uma banda. Fiquei muito tempo nessa, de tipo assim, pô, vamos ter a banda. Até um certo momento que a gente só percebeu que só vontade de ter uma banda não montava uma banda de rock, sabe? Então, em determinado momento a gente parou de ter essa banda. E aí eu comecei a ter um pouco mais de tempo pra poder, pô, vou procurar um outro hobby pra fazer então, né? E aí eu determinei que, pô, acho que agora é uma boa hora de eu fazer um esporte, praticar uma luta. E aí eu tinha muito isso na cabeça, eu vou lá na BWF. Então, eu cheguei lá meio que com assim, pô, quero começar um hobby novo, quero praticar algo novo. E eu comecei a treinar luta livre. Eu sempre fui muito bem nos treinos. Assim, o começo meu foi horroroso. Vomitava bastante. Os treinos são muito pesados, então tinha que ficar rolando muito rolamento. E isso, meu estômago nunca encarou muito bem, então eu vomitava bastante nos primeiros treinos. Eu lembro de passar na farmácia comprar cartela de Dramin, e eu lembro das cartelas de Dramin, tipo assim, antes de treinar tomava um Dramin. E eu lembro das cartelas esgotarem, assim, sabe? Tipo assim, pô, cada treino tomar um e... Assim, eu tenho certeza que se eu for falar com algum enfermeiro, sei lá, alguém da medicina vai falar que é uma coisa negativa, né? E isso que eu fiz, mas... bom, foi o jeito que eu encontrei de parar de vomitar e conseguir terminar o treino. Aí, quando chegava na hora de realmente fazer algumas marcações de luta, eu era muito ruim, eu ia muito mal. Mas toda essa mística, né, toda essa parte de luta livre, de você ter um personagem, daquilo que você pode representar para algumas pessoas, eu fui criando essa imagem dentro de mim e pensando, tipo, o que eu realmente gostaria de trazer praticando luta livre. Eu sou muito fã do CM Punk e eu faço um paralelo
de que quando eu era adolescente, tava na época de escola, ali 2010, 2011, onde o CM Punk tava numa crescente gigante, gostar dele pra mim era meio como se fosse um traço da minha personalidade. Por quê? Eu me identificava em várias coisas que ele trazia pra dentro da luta. Diversas coisas, como por exemplo, eu também falava que, pô, vou ser straight edge, também não vou beber, também não vou cair pra esse lado ruim, porque, pô, gostava muito de rock e, claro, a gente ia em shows de rock, a gente acabava vendo pessoas usando droga. Fui muito bem instruído pelos meus pais, mas também tinha muito esse pensamento, tipo assim, pô, não é uma coisa legal, não vou cair nessa, vou ficar aqui nessa parte realmente saudável da vida, de, pô, vou praticar o esporte, eu vou ouvir as músicas pela ideologia, a gente tem que pensar na mudança que a gente pode fazer pelo mundo. E nisso o CM Punk ele me ajudou muito e eu sempre ia por esse lado quando eu era adolescente. Então, na minha época de adolescente, era um traço da minha personalidade e eu digo que aquilo moldou, de certa forma, minha personalidade por muito tempo. Então eu me identificava muito com ele naquela época. E refletir, né, eu ficando um pouco mais velho, ali eu comecei a treinar luta livre com 23 anos, eu pensava naquilo e eu refletia, tipo, pô, eu quero que eu possa ser um pouco esse tipo de lutador, esse tipo de pessoa que eu posso trazer algo além do que só se apresentar num ringue de luta livre. Eu quero que eu consiga passar valores com quem eu sou, com aquilo que eu represento dentro do ringue, para que aquilo atinja as pessoas, para que aquilo mude a vida das pessoas, assim como assistir o CM Punk mudou a minha vida em algum momento. É por isso que eu me identifico tanto com ele, por isso que pra mim é bastante especial e eu sigo essa linha de raciocínio desde então. Então, foi isso que eu moldei depois que eu comecei a treinar. Eu comecei a pensar melhor sobre o que eu quero representar, o que eu quero tocar, o que eu quero mudar na vida das pessoas. E, bom, até chegou o ponto que eu pensei sobre quem eu sou, pensei sobre muita coisa que eu não tinha acesso a história da minha família, aos meus antepassados, as minhas raízes. Sempre ouvi assim, eu lembro de ir na faculdade ter professores que falavam, pô, você parece muito índio e tal. E eu, em algum momento, eu quero ir atrás dessa informação, então eu quero me ligar nisso, porque eu acho que é uma coisa legal, acho que é uma coisa que eu quero buscar aonde é que isso se perdeu na minha história. Até que eu comecei a conversar com alguns familiares, comecei a me conectar com algumas pessoas que puderam me explicar de uma forma melhor tudo sobre realmente a história dos povos indígenas no Brasil e aonde, em certo ponto, ser um indígena em processo de resgate, que é como a gente chama, né? Então, até qual ponto eu ser um indígena em processo de resgate explica muitas coisas das quais eu sentia na minha vida, eu sentia na minha pele e eu sentia que acontecia comigo, sabe? No meu dia a dia. E eu percebi que tinha muita coisa que acontecia, muita coisa que eu percebia, muita coisa que aquilo me afetava e eu não ligava a esse ponto, não ligava ao ponto de que, pô, se eu tenho algum problema aqui de autoestima é porque os meus traços de indígena, eles não estão dentro de um padrão de beleza da qual é repassado pela mídia, sabe? Então eu não conseguia me conectar com aquilo que eu via na TV, que era o que a gente tinha acesso. Então eu senti que, sendo uma Ru, através da luta livre, que é algo que eu amo, e através de algo tão artístico que é ser uma persona dentro da luta livre e representar um personagem, eu poderia transformar aquilo, sabe? Então hoje eu tento a todo momento realmente me aprofundar mais no assunto, conhecer mais a história dos povos indígenas. Tenho muita vontade de um dia conhecer as minhas raízes, né? Conhecer ali a aldeia da qual os meus antepassados, meus familiares saíram para poder vir até São Paulo. Já estou me conectando com algumas pessoas, com alguns familiares que conhecem essas raízes, então eu espero muito que vocês possam acompanhar isso em algum momento, que eu consiga realizar esse sonho que eu tenho de ir me aprofundando mais aí na história do meu sangue, né? Na história da minha linhagem. E tudo isso é o que representa pra mim ser um lutador hoje. Então a luta livre, ela representa
aquilo que eu posso me conectar com as minhas raízes. Até porque era algo que eu gostava desde criança, era algo que depois que eu comecei a praticar, vinha muito familiar me falar que meu avô, por exemplo, meu avô por parte da minha mãe, né, o pai da minha mãe, ele gostava muito de luta livre também. E ele conseguiu, ele me viu lutar antes dele acabar falecendo, então é algo que eu carrego muito, de uma forma muito especial dentro de mim, que eu tô praticando uma arte que ela tá 100% ligado a mim, a quem eu sou, as minhas raízes, a minha família. Então é tudo isso que representa ser um lutador de luta livre pra mim hoje. Calma. Entra no ringue. Sai do ringue. Meu Deus. Bom, já cheguei em casa. Agora é 1h52 da manhã. Peguei o finalzinho do BWF Telecat na Band. A gente marca uma gravação e costuma acontecer bastante da gente pegar o programa da Band quando tá chegando em casa. Bom, vou tentar gravar mais vezes, mais coisas. Eu realmente precisava só organizar melhor como eu faço as coisas em dia de gravação. Às vezes fazer sozinho é meio complicado, mas tem bastante coisa legal que acontece. Só agora eu percebi que eu tô gravando na orientação errada. Tem bastante coisa legal que acontece nesses dias, então é legal trazer isso pra cá. Mas nos vemos mais vezes, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa um like aí, se inscreve no canal. E tamo junto.